Então, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada pela presença de todo mundo que está aqui, não só dos alunos, que têm uma certa obrigação de estar aqui, mas também agradeço a pontualidade, a presença e também dos demais interessados em assistir a aula de hoje, que vai ser apresentada por uma pesquisadora muito bacana que eu conheci numa última reunião que teve do, da iniciativa Amazônia Mais 10 e ela faz um trabalho bem bacana e ela vai contar um pouco para vocês. Então, vou apresentá-la rapidamente. A doutora Márcia Esperança, ela é bióloga, se graduou em 1995 e já ingressou no doutorado direto em parasito, estudando aspectos moleculares de parasitas causadores da malária. Em 99, ela ingressou como professora na Faculdade de Medicina de Marília e estudando epidemiologia e aprimoramento de métodos de cultivo e diagnóstico molecular de vários patógenos. Durante a pandemia de Covid, ela coordenou o monitoramento do SARS-CoV-2 na comunidade da Federal do ABC, onde ela, em 2009, foi contratada para ser professora na Federal do ABC, está lá desde então, e ela desenvolveu uma tecnologia de autocoleta em saliva com algodão seco, que ela mesma montou os kits e funcionou muito bem. A gente sabe que muita gente teve dificuldade, né, em montar kits de coleta, em fazer coleta, e ela desenvolveu uma técnica bem bacana. Acho que ela vai mostrar isso para a gente também. E, como eu falei no início da apresentação, eu a conheci numa reunião da Amazônia, porque atualmente ela coordena, entre N outros projetos, um projeto da iniciativa Mais 10, que é a ecoepidemiologia de doenças infecciosas em paisagens da região amazônica, sob efeito de desmatamento, implicações na saúde única. Então, eu acredito que ela vai mesclar, não sei, né? Assumindo o que ela vai falar, detesto quando fazem isso comigo, mas acabo fazendo com os outros também, eu acho que ela vai falar um pouco do que ela faz nesse projeto e as tecnologias que ela desenvolve, não só para esse projeto, mas para diagnóstico de parasitas. Mas ela me falou que ela ia falar isso em minha defesa também, né? Então, vou passar a palavra para ela. Já vi que mais gente conseguiu entrar também. Então, professora Márcia, muito obrigada mais uma vez. É um prazer ter você aqui com a gente no nosso Pit Trop hoje. Ah, e só avisar, a professora Lúcia pediu para avisar vocês que ela vai se atrasar um pouco hoje, pediu desculpas, Márcia. Ela tinha um compromisso às 10, mas acho que até umas 10h30 ela deve entrar e acompanhar o restante da sua aula, tá bom? Então, Márcia, a palavra é sua. Muito obrigada. Que assim, foi muito bom ter encontrado a doutora Camila lá no congresso, né? Foi um congresso, um encontro do Amazônia 10+. A gente viu que trabalha com coisas muito similares e é sempre bom a gente estar perto dos grupos que fazem as mesmas coisas para trocar ideias, resultados, metodologias, né? E muitas vezes a pesquisa não anda porque a gente está patinando em alguma coisa que os nossos colegas têm a solução. Então, assim, a pesquisa ela tem que ser colaborativa, né? Não tão competitiva quanto a gente costuma ver. Então, é um olhar um pouco diferente. Ah, eu vi que quem está aqui na plateia, assistindo, é a Karen, né? A Karen foi minha colega de pós-graduação há muitos anos atrás, quando estava na parasitologia, então estou muito feliz de estar aqui, estou me sentindo um pouco em casa, né? Então, assim, então, muito obrigada, vai ser um prazer falar e contar um pouco da história do que a gente tem feito nesses anos para vocês. Então, assim, desde que eu me formei no doutorado, a gente tem uma plateia aqui de alunos, né, de pós-graduação, eu trabalhei com malária e a gente estudava biologia molecular básica. Eu fiz, os primeiros transgênicos de malária, eu participei da construção. Então, eu sempre estudei biologia molecular básica e profunda, né? Estudando expressão gênica, transgenia. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar na Faculdade de Medicina de Marília e eu me deparei com a saúde pública. Então, eu tentei empregar técnicas de biologia molecular e um pouco do conhecimento que a gente tinha para auxiliar um pouco
em diagnóstico de doenças infecciosas. Eu fiquei muito assim, a gente quando está na USP, quando está trabalhando numa instituição que tem recurso, que faz pesquisa de alto nível, né? A gente não acredita que não existe um diagnóstico molecular até hoje, né, 100% efetivo para leishmaniose, para doença de Chagas. Então, isso sempre me mexeu muito comigo. Então, assim, vocês vão ver que durante o trabalho, o que eu vou mostrar para vocês sempre está associado à biologia molecular, os estudos que eu fiz durante toda a carreira, né, desde a iniciação científica, que eu faço biologia molecular, bioquímica, mas depois, quando eu entrei em 99, a partir do momento que eu entrei numa faculdade de medicina, eu passei a me envolver muito com a questão da saúde pública e as doenças negligenciadas no geral. Então, agora eu vou começar a contar a historinha para vocês. Então, a pandemia de. Então, a gente, eu entrei no doutorado trabalhando com malária, depois fiz estudos com arbovirose, com doença de Chagas, com leishmaniose, e aí, isso tudo de 99 até chegar até hoje. E assim, durante a pandemia de Covid-19, o que que aconteceu com a pesquisa científica nessas áreas de doenças infecciosas, né? Primeiro, apareceu o conceito muito forte de saúde única, porque a Covid-19, ela é uma zoonose. Então, é um vírus que ele estava no mundo animal, ele tem uma origem morcego, ele passa por um outro mamífero antes de se adaptar em humanos. Ele não foi a primeira vez que aconteceu isso, já tinha o SARS-CoV-1 e tinha o MERS, né? São dois coronavírus que tinham uma maior letalidade do que o SARS-CoV-2. Então, o conceito de saúde única acabou sendo muito forte, muito falado, porque é uma alteração no ambiente que traz vírus silvestres, vírus que estão circulando na natureza, e eles acabam se adaptando em humanos por causa da proximidade com humanos, por causa das alterações ambientais, né? Então, são coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. A gente tem um aquecimento global e todas essas tragédias ambientais que a gente vem vendo, né, pela exploração da terra de uma forma não consciente. E aí, com a vinda da pandemia, também houve a necessidade de diagnóstico de baixo custo em larga escala para países como os nossos. Por quê? Eu vou contar um pouquinho para vocês o que aconteceu conosco aqui. Então, eu estou aqui no ABC e a universidade que eu trabalho, ela não é uma universidade que tem cursos na área da saúde. Então, ela tem cursos na área de engenharia e outras coisas. E aí, quando entrou a pandemia, eu fui convidada pela reitoria para ajudar um pouco. Falei assim, "E agora, o que a gente vai fazer, né? A gente vai parar, não tem, né? Ficou todo mundo meio perdido. E assim, eu participando das reuniões, fiquei sabendo das verbas disponíveis para os trabalhos com coronavírus. E o MEC ofereceu, na época, dinheiro para quem fosse trabalhar na pandemia. Aí eu conheci o pessoal da Faculdade de Medicina aqui do ABC, e entrei em contato com eles, por quê? Porque o vírus, até coloquei aqui, o vírus, o SARS-CoV-2, ele é um vírus transmitido pelo ar. Tem uma letalidade de pelo menos 2%, ela é alta, né? E você tinha que manipular essas amostras em laboratório de nível 3 de biossegurança. Por ser transmitido pelo ar, por não ter cura e também por ter uma alta taxa de letalidade. Então, ninguém poderia trabalhar. Eu não tenho um laboratório de nível 3 de biossegurança, a gente tem um de nível 2, e aí era impossível a gente ajudar tecnicamente no diagnóstico de coronavírus ou apoiar os laboratórios, não tinha como a gente fazer isso aqui na universidade. Então, a gente recebeu a verba, eu tinha um amigo que estava na Faculdade de Medicina do ABC, e aí eles estavam começando a fazer o diagnóstico de coronavírus, isso era março de 2020, de 2020. E aí, lá em março, a gente conseguiu verba para mandar 3 alunos de pós-graduação para o laboratório de análises clínicas deles, que tinha um laboratório de nível 3 adaptado para poder fazer o diagnóstico de coronavírus, e insumos. Então, e o que aconteceu? A gente tinha dinheiro para comprar material e no mercado não tinha para comprar. Então, não tinha.
A gente não encontrava nem kits para extração de RNA, a gente não encontrava enzimas, a gente não encontrava nada para comprar. E o laboratório de análises clínicas parou. Aí, nesse momento, eu fui rever todo o meu conceito de biologia molecular básica, né? E aí eu preparei para eles o trisol caseiro. Então, eu preparei todo o material para extração de RNA com o material que eu tinha no laboratório. E aí foi com isso que eles iniciaram o diagnóstico de coronavírus durante a pandemia em março. Os primeiros materiais só foram disponibilizados em maio, né? Então, de março, abril até maio, quem ofereceu o material para extração de RNA foi o pessoal aqui do laboratório, do nosso laboratório. Com base nisso, a gente começou a ver que o diagnóstico de coronavírus, ele estava, sim, era muito difícil, né? Só os laboratórios públicos que poderiam fazer, não tinha material para todo mundo, e muita gente infectada e muita gente assintomática. Então, os assintomáticos, eles transmitiam as doenças, né? Eles transmitiam a doença pelo ar, sem saber que estavam doentes, que tinha idosos em casa. Então, a gente se envolveu muito com a questão do coronavírus. E aí a gente pensou, bom, tinha verba disponível na extensão da UFABC, e a gente pensou em desenvolver um método de extração, de coleta de amostra, que ele fosse não invasivo, que ele pudesse ser transportado à temperatura ambiente de forma segura e que a manipulação da amostra fosse em NB2. Né? Estava com a missão impossível, né, de fazer, mas a gente foi em busca de uma solução para poder apoiar a questão do diagnóstico da nossa comunidade durante o ano e meio que a gente trabalhou aqui na pandemia. Primeira coisa, se a amostra é transmitida pelo ar e eu não posso falar com as pessoas e uso máscara, a gente já pensou direto na saliva. Bom, a saliva é uma amostra boa para isso. E aí a gente pensou, e como é que a gente vai coletar essa saliva? Os métodos tradicionais utilizam saliva líquida. Então, a saliva líquida ia contaminar mais do que coletar swab nasal, né? Então, não dava certo. Aí a gente falou assim, vamos usar o swab que a gente usa para coletar o swab nasal para saliva. Não funcionou. Quando a gente usava o mesmo swab nasal, que é com rayon, ou então um cotonete, mas tinha o algodão mais apertadinho, não funcionou. A sensibilidade era muito baixa. Aí o que a gente fez? A gente começou a testar formatos de algodão. Então a gente fazia a bolinha de algodão com a mão mesmo e autoclavava. E a gente percebeu que uma bolinha de meio centímetro de diâmetro enroladinha, ela era ótima para coletar saliva em quantidade e a sensibilidade do método aumentou. A gente conseguia detectar o coronavírus na saliva com as amostras que a gente tinha, com as pessoas que estavam contaminadas na época, né? Então, o que que tem na saliva? Bom, na saliva tem muitas moléculas, né? E muitas que estão presentes no soro também estão presentes na saliva. Então, aqui para guardar essa informação que no final a gente vai usar de novo, né? Como é que a gente desenvolveu o nosso kit, então, de coleta de saliva? Então, aqui, olha, você tem um algodãozinho. A gente fez muito algodão enrolado com as nossas próprias mãos no laboratório. Então, a gente tinha uma sala especial que a gente ficava lá todo paramentado, enrolando algodão, né? Um dos alunos, que é o Felipe, era o que mais fazia isso comigo. Depois a gente autoclavava e colocava dentro desses saquinhos aqui. Aí depois eu passando num supermercado que eu vi que o algodão de segurança de bebê tinha o mesmo formato. E aí a gente testou e funcionou. Então, hoje a gente não enrola mais com a mão, a gente já usa algodão estéreo que a gente compra. Então é esse aqui, é o algodãozinho de segurança, tem meio centímetro de diâmetro. A gente só corta, embala e agora a gente pede para uma empresa que faz para a gente, porque a gente tinha que fazer muito kit, né? Eles esterilizam tudo para nós. Então, a gente tem aqui o algodãozinho, né? O tubo de coleta de sangue a seco, o álcool, que álcool que é esse? Vocês já foram em restaurante, não tem aquele álcool que você usa para limpar a mão? É etanol, é isopropanol 70%. Então, a gente comprou esses saquinhos, o lencinho maior, e aí a gente tem 2 saquinhos de correio.
Este aqui, que tem o questionário epidemiológico, que a pessoa preenche sozinha, com nome, tudo que a gente precisar saber de informação. Aqui a gente tinha o sintoma, vacina, a gente explorava bastante as informações epidemiológicas. E o saquinho com as instruções, a gente tinha um QR Code com um filminho que a gente passava para ver como é que era feita a coleta. A pessoa podia ver como é que era feito no próprio celular, e aqui são todas as instruções, né? Então, como é que é feita a coleta? Então, a gente segura o algodão, né? Põe na boca, depois a gente abre o tubo, coloca o algodãozinho aqui dentro, aí a gente enrola, abre o sachêzinho de lenço com etanol, a gente enrola o tubo com esse lenço e coloca o lenço dentro do saquinho de correio e lacra. Esse daqui é o envelope tipo lacra. Aí a gente coloca esse envelope dentro de uma caixa comum. Então ficava numa caixa lá no departamento, ficava tanto no campo de Santo André quanto no campo de São Bernardo. E aí o motorista pegava aquela caixinha que estava com tudo protegido, a amostra protegida no etanol, e trazia para o laboratório. A gente fez os testes e a amostra de RNA nesse algodão, ela dura 10 dias, pelo menos, a temperatura ambiente. Então, isso era uma coisa fantástica para nós, porque a gente não precisava ficar colocando isso no gelo e se atrasasse um dia a entrega, não tinha problema. Chegava no laboratório o material, como é que a gente fazia? A gente abria o envelope dentro do fluxo laminar, né? A gente retirava o frasco, numerava o, o saquinho, e aí os saquinhos eram todos fotografados para a gente montar a tabela, com os dados das pessoas, né? Era tudo fotografado e colocado no arquivo que não ficava na nuvem. Depois a gente injetava dentro daquele tubo de coleta de sangue a seco que vem fechado, a gente injeta ainda, né, no que a gente faz, o trisol caseiro. A gente preparava o trisol com tiodesionato de guanidina, de amônia, acetato de sódio, glicerol e vai fenol também, né? E aí a gente utiliza a seringa e injeta dentro do tubo. Com isso, o que acontece? Eu não preciso abrir o tubo, eu não preciso entrar em contato com a amostra, posso fazer tudo isso dentro do fluxo laminar e a gente eliminou a necessidade de um laboratório de nível 3 de biossegurança para trabalhar com coronavírus e outras amostras transmitidas de patógenos transmitidas pelo ar. Então, a gente resolveu o problema, né? E aí, depois que a gente coloca o trisol, a gente já mata tudo que tem lá dentro do tubo, já não tem mais nada, né? Porque tem fenol, tem tudo. A gente adiciona cloroformo, centrifuga, e aí a gente segue os passos de extração de ácidos nucleicos, que a gente consegue com o trisol extrair DNA e RNA ao mesmo tempo. E a gente elui no final em tris pH 7,5. E essa amostra fica pronta para fazer o PCR convencional, né? Ou tempo real, o que se quiser fazer com biologia molecular. A amostra é de altíssima qualidade, o RNA dura bastante tempo, então a gente publicou esse trabalho no Journal of Virological Methods. Muita gente trabalhou com nós nesse período, né, da pandemia, os alunos de pós-graduação, o pessoal da faculdade de medicina, então está todo mundo contemplado aqui, né? Então, o diagnóstico de coronavírus na saliva, a saliva pode ser usada como amostra, ele tem baixo custo, porque o swab de algodão é muito barato, ele é fácil de coletar, tem baixo risco e pode ser manipulado em laboratório de NB2. Então, a gente cumpriu com a nossa, né, com a finalidade. E depois que acabou, a gente trabalhou até dezembro de 2022, né, com fazendo monitoramento semanal de todo mundo que ia para o UFABC. Então, a gente chegou a manipular 1.200 amostras por semana. Trabalhava com um grupo de 6 alunos de pós-graduação e a gente fez 51 mil testes. Não teve transmissão interna dentro da UFABC, foi muito raro. E aí a gente percebeu que é possível se utilizar uma comunidade durante uma pandemia, se você monitorar ela e tiver pessoas de diferentes cidades, né, é possível você ter uma amostragem para trabalhar com uma população sentinela, saber de onde vem o vírus,
avisar as cidades onde ele está, né? Então a gente conseguiu fazer um trabalho bastante interessante, né? E que a gente não queria parar. Então a gente pensou, nossa, tudo que a gente conseguir fazer na saliva, a gente consegue utilizar o kit. Aí eu trouxe para vocês algumas coisas que é possível detectar na saliva. Então, drogas ilícitas e álcool, né? Já tem kit para isso. Níveis hormonais como estrógeno, detecção de doenças orais e sistêmicas, trouxe só o que já tem, né, disponível. Periodontite, câncer oral, câncer de mama, qualquer estudo genético humano que se for fazer, pode usar o kitzinho de algodão. Diagnóstico de vírus como HIV e hepatite, aliás, o uso da saliva ele foi muito disseminado durante a, a epidemia de HIV, né? Porque HIV também é uma doença muito transmissível, que trouxe muito sofrimento para a população, né? E as hepatites, né? Então, tudo isso, ele é ele é possível de se ver na saliva. A gente já viu também que a gente consegue detectar até malária, os parasitas Plasmodium, leishmaniose, arboviroses, a gente também consegue ver na saliva. Então, vantagens do uso da saliva. É de fácil coleta, fácil de estocar, não é invasível e possui DNA de alta qualidade. Então, o uso da saliva depois do coronavírus, ele ainda está iminente e ele necessita de técnicas padronizadas, né? Então, o uso dessa técnica, dessa coleta para extração de ácido nucleico é bastante promissor. Então, o que mais a gente conseguiu tirar desse kit durante a pandemia? A gente fez o teste de coronavírus das famílias das pessoas quando dava positivo. E aí tinham pessoas acamadas, crianças recém-nascidos, adolescentes, animais, né? E a gente ainda pode coletar amostra de água e esgoto, além de outras coisas. Tudo aquilo que for líquido a gente pode diluir nesse algodãozinho. E aí depois, outra técnica que a gente desenvolveu durante esses anos, né, foi a técnica de extração de ácidos nucleicos de um único inseto de uma forma não destrutiva. Então, contando rapidinho a história, um colega aqui da Universidade Federal do ABC, ele tinha um inseto de 1920 de um museu, e ele disse assim: Olha, eu preciso extrair ácido nucleico desse inseto, mas eu não posso destruir esse inseto. Se você conseguir, eu vou trazer. Era de um museu do exterior. E aí a gente foi estudar na literatura o que a gente podia fazer. Existiam técnicas similares para besouros grandes, né? Extração de ácido nucleico utilizando proteínas K para besouros grandes. E aí a gente foi testando concentrações de proteínas K em mosquitos que a gente tinha no laboratório, até que a gente adaptou uma técnica que a gente conseguiu extrair ácido nucleico sem destruir a superfície do inseto, né? E, e aí, para mostrar para vocês como isso é feito, então a gente coloca o inseto inteiro. Aqui eu tentei colocar o inseto, olha. Então imaginem um insetinho aqui dentro. É uma solução de lise com tris, cloreto de sódio e DTA, SDS, e aí o segredinho tá aqui, ó, proteinase K. A gente põe 400 microgramas por ml, que é uma quantidade maior do que se usa nas técnicas de extração de DNA de tecido, de ácido nucleico de tecido. Aí depois disso a gente tira o insetinho daqui, lava ele com etanol ou com PBS e deixa ele no etanol 80%, só a carapaça dele. E aí, depois, com esse extrato que sobrou, a gente faz a extração do jeito que quiser. No começo, a gente fazia com kit de extração de DNA, mas como a gente passou a usar trisol, a gente agora faz a lise, a gente faz a extração com trisol. Então, nessa solução, a gente coloca o trisol e segue, né, as etapas para extração de RNA e DNA. Para mostrar para vocês como fica o inseto, do lado esquerdo aqui, olha, é o inseto antes do tratamento com a proteína K, e aqui desse outro lado é depois. Então, olha só, tudo aquilo que é de proteína, ele clareia, né? Então, ele foi usado inclusive para clarificação. E se as pessoas passarem, os pesquisadores que fazem taxonomia, passarem a utilizar essa técnica e observar o que é possível de verificar,
taxonomicamente, é possível ver o que tem de coloração por proteína e o que tem de coloração por outro tipo de material. Então, isso também pode ter uma relevância taxonômica em alguns grupos, né? Então, agora, depois de essa técnica que foi desenvolvida em 2018 por nós, já é utilizada para diagnóstico individual de vários patógenos, principalmente de dengue. Agora a gente está usando para Oropuxa, a gente já publicou um trabalho onde a gente detectou dengue e também um vírus de inseto, que é o Guadalupe, e o Guadalupe foi a primeira descrição dele no Brasil, né? Então a gente utiliza essa técnica para tudo, inclusive para triatomíneos. A gente não macera mais nenhum inseto no laboratório. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho da experiência de utilizar essas técnicas no estudo da Amazônia, que a professora Camila falou, né? Que a gente se conheceu lá. Eu vou contar um pouquinho agora com mais profundidade dos resultados. Então, qual é a nossa área de estudo? A gente trabalha no assentamento de Santa Luzia, um assentamento rural, mas que já tem em torno de 40 anos, então ele não pode ser chamado mais assentamento, né? Então ele é uma área rural, está sobre alto impacto de desmatamento, ele fica na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. Então esse projeto no Acre, ele é coordenado desde 2020 pelo professor Gabriel Laporta, né? Que ele iniciou os trabalhos em 2022, aqui está a Vila de Santa Luzia, e aí ele utiliza a técnica de sensoriamento remoto e ele observa a correlação entre desmatamento e a presença dos agentes infecciosos e dos vetores. Então, o professor Gabriel está bem preocupado com os vetores, né? Seja de tripanossoma, seja de leishmania, malária e arboviroses a gente colocou depois. Então, aqui está a paisagem em Santa Luzia. Esses círculos são todas as áreas onde tem coleta de amostras de humanos, animais e vetores. Então, a intenção é ver o desmatamento associado com essas doenças infecciosas. Da população humana, a gente coleta sangue, divide em concentrado de hemácias, plasma, soro, e a gente também coleta saliva. E insetos são coletados triatomíneos, flebotomíneos, anofelinos e culicídios. A colaboração na investigação dos patógenos, então, assim, do que o laboratório faz nesse trabalho do Gabriel, a gente faz basicamente os trabalhos de diagnóstico e detecção dos patógenos em todos os grupos de amostras biológicas. E aí, como ele coletou saliva, a gente pediu para ele coletar saliva, a gente fez pesquisa de SARS-CoV-2, né? Nessas amostras, e o que a gente encontrou? Que naquela área, durante o período de coleta, a gente encontrou 10% dos indivíduos com coronavírus, com SARS-CoV-2, né? Então, isso em 2022. E aí, depois, a gente apareceu a chamada, que foi da Amazônia 10+, e a gente resolveu implementar esse trabalho do professor Gabriel com a inclusão da investigação oficial, né, de SARS-CoV-2 e arboviroses, e a gente incluiu os animais, a coleta de amostras de animais domésticos e peridomésticos, para a gente investigar a possibilidade do SARS-CoV-2 estar migrando de humano para os animais e retornando de animais para humanos. Então, é a história do spillover e o spillback, né? Então, a gente incluiu esses trabalhos, esses objetivos no trabalho do professor Gabriel, e a gente trabalha nesse grupo grandão. Então, a partir dos animais domésticos e peridomésticos, e que tipo de animal a gente coleta? Cães, gatos, caprinos, bovinos e equinos. Suínos também, aqui está faltando. E a gente investiga tripanossoma, leishmania, SARS-CoV-2 e arbovírus. E já no trabalho do Gabriel, a gente ainda incluiu malária. Então, a partir das amostras de soro de Santa Luzia, a gente também vai investigar especificamente quais arboviroses: Zika, dengue, chikungunya, febre amarela, oropuxa e maiara, né? Então, dos culicídios coletados, a gente também vai estudar os mesmos vírus. Então, a gente vai
tentar enxergar o que tem nos vetores e o que tem nos indivíduos e nos animais. Aqui é para mostrar para vocês a coleta de animais. Então, é coletado sangue e também é coletada a saliva em algodão seco. Do mesmo jeito que a gente faz para humano, faz para animais. A gente só aumenta um pouquinho o tamanho da haste do cotonete. A coleta de culicídios, ela é feita por armadilhas de Sharon, CDC e isca humana, né? Por causa da malária. Então, aqui para mostrar para vocês um pouquinho de como é a área. E a extração de ácidos nucleicos, ela é feita a partir de todas essas amostras, com o método clássico de isol preparado no laboratório. E os insetos, a gente usa o método não destrutivo. Então, técnica para detecção de tripanossoma. Quais a gente está utilizando? O qPCR para ter cruz, a gente usa o DNA satélite descrito na literatura pelo grupo do professor Ramírez, o PCR convencional e o sequenciamento da subunidade menor do RNA ribossômico, que foi desenvolvido durante o estudo, que a gente utilizou os da literatura, não funcionou. Então, o que a gente faz, a gente desenvolveu 3 pares de oligonucleotídeos, que eles conseguem cobrir todo o RNA ribossômico, a subunidade menor, ele completo, né? Então, quando tem bastante material na amostra biológica, a gente consegue amplificar o 18S. E a sorologia, feita por técnicas clássicas, que é o Raio e Monocum. Teste de detecção de leishmania. A gente teve muita dificuldade com as técnicas disponíveis na literatura, e desde 2005, quando eu estava em Marília ainda, a gente vem trabalhando com um gene que é a quitinase GH18. Ela está presente só no gênero Leishmania, ela não está presente no gênero Trypanosoma. É um gene de cópia única, conservado na espécie, inclusive a gente tem utilizado para estudos evolutivos, né, taxonômicos, e a gente desenvolveu uma técnica de qPCR para separar subgêneros. Vou mostrar um pouquinho o resultado para vocês. E seguindo o mesmo que a gente fez para tripanossoma, a gente também desenvolveu primers, né, de PCR convencional para subunidade menor do RNA ribossômico, também 3 pares de genes. E do gene que codifica a quitinase, a gente já tem trabalhos publicados com diagnóstico utilizando o gene da quitinase em PCR convencional, né? Ele funciona bem, inclusive separa espécie. Aí aqui é para mostrar para vocês como é o nosso tempo real, né? Então eu separei aqui, então o que que ele detecta? Ele consegue separar Leishmania do Velho Mundo, que para nós aqui é a Leishmania infantum, a Leishmania do Novo Mundo, que é a Leishmania amazonensis, e a Viânia, que é a brasiliensis. Então a gente consegue detectar os 3 ao mesmo tempo, e aqui eu tenho um exemplo que é um cão com co-infecção de Leishmania infantum e Leishmania amazonensis. A gente vê aqui as duas amplificações, né, por PCR em tempo real utilizando sonda. Testes de detecção de SARS-CoV-2 e arbovírus, a gente usa o clássico da literatura, a gente não desenvolveu nada aqui. E aí a gente tem de 2022 amostras biológicas, então população humana 183, culicídios 156, triatomínios 28 e anofelinos 300. A amostra de 2024, a gente já aumentou a quantidade de culicídios por causa do Amazônia 10+. População humana diminuiu um pouco, né, por causa da adesão da população local. E triatomínios 32, anofelinos 250 e flebotomínios, que a gente não tinha em 2022. Para a extração de ácidos nucleicos, a gente passou aqui a ter 300 unidades. E animais, que entrou no projeto do Amazônia também, em torno de 180 animais, 66 coletados em janeiro e 109 em julho de 2024. Coronavírus, resultado. Então, a gente tem que na população humana, na coleta de 2022 e de 2024, a gente tem resultado positivo em 10% da população. E aí eu quis trazer um exemplo do resultado. Então, ele não é positivo por um marcador e a gente fala, tem um pouquinho de corona. Não, ele é um resultado positivo mesmo, com muitas vezes com 2, 3 marcadores do kit que a gente usa, né, que é da Alpex, que vem com
4 marcadores para coronavírus. Então, são pessoas realmente infectadas por coronavírus sem sintoma. A gente achou o SARS-CoV-2 em animais? A gente encontrou 2 aves e 2 cães com resultado positivo, um único marcador dos 4 testados, né? Então, a gente está tentando fazer amplificação de genes por PCR convencional para sequenciamento, porque em aves não tem conhecimento de coronavírus, porque não tem o receptor para ele, a ACE. Então, a gente precisa conferir esses resultados, né? Arboviroses em humanos, a gente não encontrou os clássicos dengue, zika e chikungunya. Então, a gente está testando agora o Oropuxa e Maiara. 2024 também está em teste ainda. E aqui, malária, que é um exemplo que a gente trouxe para mostrar para vocês o quanto é importante a gente fazer a identificação por um único inseto do que está infectado. Então, aqui, quando a gente olha aqui a abundância de vetores, né? Na área 3, olha, eu tenho 29 vetores anofelinos. Eu tenho 3 infectados, então eu sei exatamente quantos estão infectados, e eu tenho uma pessoa da população humana infectada. Então, na área 7, de 22 insetos, eu tenho um, não tem nada de humano. Na área 9, não tem inseto infectado. Então, na área 14, 16 e um. Por exemplo, na área 16, eu tenho 79 espécimes de anofelinos, né? E um infectado. Se eu fosse fazer pool dessa amostra aqui, eu jamais ia pegar esse infectado. Que ia ficar muito diluído, né? Então, a detecção individual do, da malária no inseto, ela tem ajudado não só a identificar o número de insetos infectados por área, como ela tem auxiliado também a conferir a taxonomia do anofelino, porque aí a gente faz o barcode com citocromo B, e o que a gente verificou, 50% dos espécimes identificados como Anopheles darlingi, eles não eram darlingi, eles eram trianolatus, Benaroc, ou mais um que agora eu não vou lembrar o nome, mas assim, eles eram espécies crípticas, difíceis de separar. E por que que isso é importante? Nesse conceito de saúde única, muitas vezes uma espécie, por exemplo, o Trianulatus, ele pode estar substituindo aí o Darling em algumas áreas com alto potencial como vetor, né? Então, esse trabalho também tem sido bastante interessante de a gente fazer usando as técnicas que a gente que permitem o estudo individual, né, da infecção nos insetos. Então, dos culicídios, aqui a gente fez o barcode de todos, de quase todos, né? Falta de 50%. De 2022 a gente fez todos. Então, aqui só para mostrar as espécies que têm potencial de transmissão de agentes infecciosos, né? Então, aqui a gente tem de 2022 a distribuição deles, né, nas áreas, que acho que está difícil de ver, mas aqui os que estão mais verdinhos. Então, aonde estão esses insetos que a gente marcou aqui, ó? Então, eles podem transmitir, né? Podem ser vetores para Uropuxa, West Nile, Rócio, Ilhéus, Zonavírus, febre amarela, Santiloes, todas essas coisas aqui, né? Então, a gente está investigando agora a infectividade desses insetos. 2024, a gente tem praticamente as mesmas espécies, né? E também aqui a distribuição, né, nas áreas. E também podem estar transmitindo todas essas flaviviroses e alfaviroses aqui. Aí a gente tem os resultados de tripanossoma, que foi o que lá no encontro, né, trouxe, que eu chamei mais atenção. Por quê? Porque a Amazônia não é um local conhecido como doença de Chagas, né? Prevalência alta de doença de Chagas. E a gente tem uma incidência altíssima de doença de Chagas. Em 2022, a gente tinha 2 casos. Em 2024, a gente tem 9 casos de Chagas crônico, positivo por sorologia. Dentre essas pessoas que estão aqui, a gente tem 4 adolescentes nessa área aqui, entre a área 9 e a 16. Então, aqui os humanos, eles estão em amarelo, né? Os triatomíneos
positivos, eles foram coletados só em poucas áreas, né? Em 3 áreas, a 10, a 34 e a 7. Em 2024, a gente também conseguiu coletar na A10, a 20 e na A37. Então, são coletas feitas em períodos diferentes, né? E em áreas diferentes. Só na área 10 que a gente tem a coleta feita dos três, né? De animais, e a gente tem positivo animais, humanos a gente não tem, tá vendo? E a gente tem positivo em triatomina. E aí o que a gente viu com aquele 18S que a gente consegue amplificar? Que tem triatomina infectado com Rangeli. Então, na área 10 é cruze, na área 7 é Rangeli, na área 34 é cruze. Depois, em 2024, manteve o cruze na área 10, na área 20 a gente achou Rangeli e na 37 a gente achou o triatomina infectado com cruze e com Rangeli. E em humano a gente tem essa, para mim eu acho uma tragédia, né? Você ter 2 casos, depois 9 é uma altíssima incidência. Em animais a gente tem infectados com T-cruzi, a gente não achou nenhum animal com Rangeli. A gente achou cão, cavalo, bovino e a gente achou um suíno também agora que não está aqui, né? Então a gente tem muito cão infectado nas áreas, tudo com Trypanosoma cruzi. Leishmania. 2022 a gente não teve humanos positivos. 2024 a gente teve positivos por saliva, com Leishmania infantum, que estão sendo investigados com outros marcadores para a gente conferir. Por quê? Não tem Leishmania infantum na Amazônia, segundo dados oficiais. E a gente já encontrou 2 áreas com pessoas com Leishmania infantum, e aí a gente está verificando os animais também. Os flebotomínios estão contaminados com Leishmania infantum e amazonenses, né? Então, a gente também está investigando e a gente está usando a técnica de qPCR para conferir os resultados. A gente usa o PCR convencional com sequenciamento ou a gente sequencia o próprio fragmento de DNA que a gente usa no qPCR. Como é um gene de cópia única, a gente consegue a especificidade apropriada para a gente conferir o resultado. Animais, a gente tem um cão na área 29, um na 31 e um na 38, positivo para infanto. Então, a gente está investigando também. Então, o que a gente fez durante esse trabalho? A gente desenvolveu testes moleculares para leishmania e para tripanossoma, tanto convencional para PCR quanto de qPCR, e a gente fez uso de saliva como fonte de material biológico. Então, essa é a grande novidade, né? As coletas de amostras biológicas em algodão seco, a gente está adaptando para transporte de soro, porque como o algodão, por algum motivo, ele preserva essa amostra por um tempo maior, a gente quer ver a possibilidade de transportar soro. E por que soro? Quando a gente vai para campo, vai para áreas muito difíceis de trabalhar, a gente utiliza um papel de filtro que serve para coletar sangue e, ao mesmo tempo, extrair DNA, RNA para fazer PCR. Entretanto, não é possível você fazer ELISA com esse material. E aí a gente quer transportar a amostra em algodão seco, porque aí o soro você poderá fazer ELISA. Então, assim, você vai poder usar as técnicas clássicas, né, para poder detectar os agentes patogênicos e ver resposta imunológica. Ajudaria muito e a amostra poderia ser transportada à temperatura ambiente. A gente está em estudo. Aí eu queria mostrar para vocês que fazer, né, a gente faz várias coisas, mas a gente tem uma equipe muito grande de pesquisadores junto com nós, e assim, eu tenho muitos alunos de pós-graduação, alguns que já se formaram e outros que estão com a gente desde a iniciação científica, aqui no caso da Carla, né, do Felipe. Então, nossos colaboradores aqui, a Aline, professor Gabriel, Andréia Brilhante do Acre, o Vander, que ele é o pós-doutorando do laboratório, ele que é o veterinário que coleta as amostras de animais, manipula, estuda, né? Ele é um excelente clínico também, então ele vê a questão dos animais mais profundamente. E a gente tem os doutorandos, o grupo que trabalha com Chagas, que é a Carla, junto com a Lívia, de iniciação científica, o Felipe, junto com o Alisson, né? Aí tem o Diego, a Mayra, e a Vitória, que trabalham com coronavírus. A Maria José Menezes, que a Karen está aqui, ela vai lembrar.
A Maria José Menezes está fazendo doutorado com a gente, está trabalhando agora com monitoramento de doenças infecciosas. A gente vai fazendo o quilombo da caçandoca, né? E a gente tem os mestrandos todos que trabalham mais com coronavírus e o Gabriel, que entrou para fazer o Oropush, né? Então, com isso eu agradeço muito a paciência, né? Estou aqui disponível para perguntas e o que mais quiserem Muito esclarecer. obrigada, Márcia. Realmente muito bacana. Sabia que ia ser interessante tua aula, porque eu já tinha visto uma boa parte do que você faz lá no evento. E, bom, vou abrir para perguntas. Você ficou super dentro do tempo. Você falou que achava que ia falar muito, não, foi ótimo. Tem uma Bom, pergunta da Lígia aqui, olha, eu vou ler para você. Parabéns pelo estudo, é impressionante como conseguiram abrir um leque de possibilidades para pesquisa e detecção de diversas outras zoonoses e doenças. No estudo de detecção de SARS-CoV na saliva, qual controle vocês utilizaram para validar o método? a gente fez o swab nasal, então a gente fez um estudo, aquele artigo que está publicado, a gente comparou o swab nasal numa população de 100 pessoas, né? Com o teste de saliva, então a gente viu que o resultado era muito similar, né? Então, o trabalho publicado ele é essa validação, né? Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão, a gente está com um tempinho Bom para. dia. Bom dia. Bom dia a todos. Desculpem o atraso. Aqui é a Imagina, Lúcia. Vocês estão me ouvindo, né? Então, Então, sim, então tá. Parabéns, Márcia. Parabéns pela qualidade, pelo trabalho de vocês. A equipe, parabéns à equipe de vocês. Uma palestra extremamente importante aqui para o INT. Eu gostaria de fazer algumas perguntas em relação ao Trypanosoma cruzi na região. Essas pessoas infectadas, vocês conseguiram chegar a investigar a origem? Era transmissão oral? Ou provável, isso. Obrigado, Lúcia, obrigado pelo, né? Estou muito feliz de estar aqui apresentando o trabalho, porque a gente lá na UFABC não tem um grupo assim que trabalha com essas doenças, né, para eles entenderem a dimensão né, dos resultados e assim a preocupação também. Na realidade, quando a gente vai investigar os dados epidemiológicos, essas pessoas nunca saíram da região. A gente teve em 2022, eu não mostrei os dados de biologia molecular, mas a gente teve 28 amostras de 200 positivas por 18S, que é um fragmento de 600 pares de base. Então, o parasita está circulando no sangue dessas pessoas em 2022 em grande quantidade. Quando a gente chega em 2024, você tem o aumento da incidência de Chagas crônico. Então, a gente confirma, né, os resultados de circulação e provavelmente é por alimentação mesmo. Essas pessoas estão se alimentando do vetor, onde a gente não sabe, porque como o vetor foi coletado numa área, né, e as pessoas estão infectadas em outras, porque nem sempre você consegue coletar vetor em palmeira. Então, a gente vai ter que investigar mais. Então, lá no evento, né, a gente encontrou com o grupo do professor João Aristeu da Rosa, o Jader, né, o Jonathan, que faz parte do estudo, e a gente vai estar investigando os DTUs dessas amostras, vai estar vendo a possibilidade de coletar mais triatomínios, mas a transmissão de Chagas é local, não tenho dúvidas. e vocês estão confirmando com sorologia? A gente está fazendo sorologia, mas não Sorologia. dá, assim, quando a gente vê o parasita, não é aceito, né, o resultado com teste molecular. Sim, Então, a gente sim. não tem uma aceitação. E aí só vai aceitar quando a pessoa já está com Chagas crônico. Então, assim, Ah, é horrível. vocês fazem vocês fazem o molecular mas imediatamente, concomitantemente, fazem a sorologia. Sim, a gente faz a Fazem. sorologia, só que a sorologia não dá positiva Não dá naquelas na hora, pessoas no que estão, momento. É, porque é uma circulação recente. A gente, sim. inclusive, está escrevendo trabalho para publicação, estou entrando em contato com pessoas do Ministério da Saúde local, Hum, para poder discutir a questão, porque é muita. Ali a gente tem 4 adolescentes, várias mulheres em idade fértil, sim. né? Várias delas em idade fértil, assim.
a coisa que mais me preocupa ali naqueles dados que a gente tem da Amazônia é Chagas, porque, falando a verdade, né, malária cura, arbovirose, ela vai e passa. Agora, Chagas, gente, é Chagas crônico, passa de mãe para filho, é um negócio horroroso, né? Você- Sim, sim. Exatamente, essa é uma preocupação. Eu achei que isso estava sendo muito bem resolvido aí nessa região, mas acho que não, né? É uma pena. Eles falam que é Uma, pontual, Lúcia. Eles falam, as pessoas dizem que é pontual. Isso não é pontual, isso deve estar na Amazônia inteira. sim, Tem que se sim. estudar, porque o professor João Aristeu tem dados de triatomíneos infectados em várias áreas do Acre. Eu conheço o João Aristeu, eu conheço de muito tempo, de trabalhar com os vetores. Eu tenho uma outra pergunta que é sobre os flebotomínios com o L. infanto, que vocês encontraram flebotomínios, porém não encontraram humanos infectados, é isso? A gente encontrou humanos, está sob Ah, humanos. investigação. Ah, Isso, a tá, gente vocês encontrou. encontraram. A outra coisa é Sim. sobre, encerrar já, para poder, para as outras pessoas que devem estar fazendo perguntas. Sobre, vocês escolheram esse gene de cópia única, não é? E isso, na verdade, vocês acabam tendo uma boa especificidade, mas a sensibilidade vocês acabam perdendo, não é? Vocês chegaram a trabalhar com HSP 70? Então, a gente tentou HSP 70, do como está descrito na Hum, literatura. É, a gente também testou o ITS 1 e 2, né? O ITS, hum, na realidade, ele é bom, ele tem uma alta sensibilidade, mas você tem que sequenciar, ou tem que fazer coisas hum, depois para saber se é leishmania mesmo, que ele pega tripanossoma, né? sim. E esse de cópia única a gente resolveu estudar porque ele não tem tripanossoma. Então, como a gente Não estava pega, na época. ele não pega tripanossoma, né? Não, não existe esse gene tripanossoma. Sim, Então, ele é um gene exclusivo de leishmania. E aí a gente quis fazer o tempo real para aumentar a sensibilidade. E aumentou de fato, sim. né? Então, a gente tem um aumento da sensibilidade com o PCR em tempo real, que fica ali muito parecido com o que a gente acha com 18S. E vocês chegam à espécie, né? Sim, a gente consegue, com a quitinase, a gente chega na espécie. Sem o H, Porque, vocês não fazem HRM? não, a gente não faz, Não. Uhum. Tá. né? Olha, Márcia, mais uma vez, parabéns. Obrigada. É uma pena eu cheguei atrasada, que eu tinha um exame médico para fazer. Parabéns. Trabalho muito, assim, muita robustez, não é? Porque é muita informação. Vocês estão fazendo um trabalho de parabéns para a todos vocês. A equipe, conheço o Vander. Ai, que bom. Aquela simpatia que é o Vander, eu conheço. É isso. Sim, Muito muito obrigada. obrigada, Luz. Eu que agradeço. Tem uma pergunta do Eric aqui também no chat. Parabéns pela aula e projeto. E ele quer saber se, além do Acre, vocês expandiram a pesquisa para outro estado da região. A região da Amazônia, a gente não tá trabalhando na Amazônia, mas a gente tem os projetos agora de saúde pública, que a gente não sabe se vai ter ou não, né? Que a gente vai estar trabalhando no quilombo da Caçandoca e Ubatuba, para as doenças infecciosas e arboviroses. A gente também já sabe que em Ubatuba tem casos de doença de Chagas. Então a gente vai estar investigando, provavelmente a gente vai estar investigando outras coisas, né? E a gente tem um projeto em Marília, na cidade de Marília, em colaboração, onde a gente lá é área endêmica para Chagas, leishmaniose, malária, ela tem malária também. E a gente vai estar estudando as doenças respiratórias se conseguir financiamento. Marília, eu sempre trabalhei junto, né? Depois que eu continuei, a gente continuou trabalhando em colaboração para ver as leishmanias. Acho que eu conheço esse quilombo. Eu estive lá, acho que em janeiro ou fevereiro. Esse quilombo é Ai, que Ubatuba. legal. Isso que é o quilombo da Caçandoca, né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa para a professora? Bom, não vejo ninguém se manifestando aqui. Márcia, queria te agradecer mais uma vez e falar que eu vou entrar em contato com você não só pelo convite que você me fez no início, né, quando a gente conversou, Sim. mas como eu te falei lá, eu tenho sim interesse em aplicar alguma das técnicas que você apresentou hoje no nosso projeto, que é no Amapá, principalmente, né, com animais lá do Amazônia.
Também tem a parte de humanos, mas eu acho que a gente podia investigar nos animais que a gente está trabalhando também, que tem uma riqueza de material. Mas aí depois eu também converso com você para ver o que você acha, o tipo de amostra está Ah, adequado, porque eu não, eu fiz meu mestrado em parasito, mas numa parte muito específica, então eu não entendo muito de parasitologia. Vou me ater à minha ignorância aqui, então depois eu faço uma imagina, consultoria com você e aí a gente imagina, conversa adorei. de colaboração. E é isso, Que, muito obrigada. que alegria, né? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem tiver lâmina, sabe lâmina que faz? Às vezes seca, lâmina de esfregaço, Hum, de parasita, às vezes de malária, a gente faz a raspagem das lâminas, extrai DNA, a gente consegue identificar e aquele trabalho, aquele cão infectado com 2 amostras ali que eu mostrei de leishmania, ele é de esfregaço. Então a gente consegue fazer a raspagem da lâmina, né? E detectar por biologia molecular. Então, quem tiver lâmina estocada, a gente pode fazer um monte de coisa. que eu achei Tá bem bom. bacana, e acho que todo mundo achou muito bacana da tua aula, não só os resultados que são de impacto, mas os nós nos pingos d'água que tem que dar para desenvolver uma técnica que funcione, que possa ser aplicada. Então, acho que isso é uma coisa bem válida que vocês fizeram e com certeza chama a atenção de todo mundo, falando, bom, legal, o que que eu posso fazer com o material que eu tenho, como você deu esse exemplo agora da lâmina, né? Então fica para a turma pensar aqui também e depois a gente conversa melhor. Muito, muito, muito obrigada, Márcia. Foi um prazer ter você Ah, aqui com a gente hoje. eu que agradeço, né? Vou dar só um alôzinho aqui, tô vendo o Ângelo, a Karen. Obrigado pela presença e um abração para vocês.